Oi pessoal, aqui é a Ju e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro A Parábola do Semeador, da Octavia E. Butler. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um livro de uma autora que eu gosto muito, que é Octavia E. Butler. Este é o livro que eu vou conversar com vocês hoje, mas eu já li também o livro Kindred, Laços de Sangue e O Despertar. E também li um conto que se chama Blood Child, eu acho que só tem em inglês ainda. E esses livros, eles me chamaram muito a atenção pela questão da diversidade de temas mesmo que ela aborda. Então ela consegue ir da ficção científica pra distopia, falar de racismo, de xenofobia, de crise ambiental, política, econômica. Então ela consegue trabalhar muito bem todos esses temas de uma maneira muito criativa, sabe? Muito inovadora. Então eu gostei de todos os livros, de tudo que eu já li dela, apesar desse aqui talvez ser o que eu menos gostei de todos esses, talvez o mais fraco pra mim, assim, na minha opinião mesmo, mas todos são sensacionais, inclusive esse que foi o que eu menos gostei, ainda assim é espetacular, e eu tenho certeza que vai surpreender vocês também, mas depois eu entro em detalhes sobre por que foi o que eu menos gostei dela. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a história de A Parábola do Semeador. Esse livro se passa em 2020 e poucos, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, começa em 2024. E ele vai falar sobre um mundo onde as coisas já estão extremamente caóticas, tanto no quesito de crise ambiental, tá tudo realmente muito escasso, inclusive a água, as pessoas não têm mais acesso fácil à água, então a água já virou um item de luxo, assim como também a política, a economia, tá tudo realmente catastrófico, e a população tá ali sobrevivendo da maneira que pode, né, se defendendo também a maneira que pode. E aqui a gente vai conhecer a história de vida da Lauren, que é uma adolescente no meio de toda essa situação. Ela cresce em meio a isso, ela não conhece um mundo muito diferente do que esse, e ela vive em uma comunidade, uma das únicas, né, que é uma comunidade fechada, onde as pessoas criaram muros mesmo ao redor ali do bairro e se defendem então de invasores, né, e cuidam ali uns dos outros também. Mas ainda assim, mesmo ali dentro, a vida é muito difícil, não há dinheiro suficiente, as pessoas moram em kitnets, em cantinhos, em fundos de garagem, assim, onde a pessoa conseguir achar um cantinho pra formar uma família ali. Elas vivem, aquilo já é a situação normal, sabe? Há escassez também de comida, né, de alimentos no geral, de roupas, as pessoas têm pouquíssimos itens pessoais, né, e elas levam uma vida muito, muito difícil. Algumas poucas pessoas têm um trabalho mesmo, o pai da Lauren é um desses, ele é pastor ali da cidade e ele também trabalha fora, então ele sai de dentro dessa comunidade fechada, né, pra ir até o trabalho e volta. Então algumas poucas pessoas fazem isso, mas é arriscado, porque do lado de fora desses muros estão as pessoas desesperadas por comida, por água, por roupas, por alguma proteção que seja. Então é sempre arriscado sair de dentro desses muros e de vez em quando eles precisam fazer isso pra ir comprar alguns mantimentos, né, ou algumas pessoas que trabalham fora, né, que precisam se locomover. Então é sempre muito difícil e essas pessoas até andam armadas, porque lá fora, como eu falei, as pessoas estão tão desesperadas que elas vão matar, vão estuprar, vão roubar, vão fazer tudo possível pra sobreviver, ou pra até mesmo cuidar dos filhos, porque as pessoas não têm mais condições de manter os filhos, por exemplo, a salvo. Então tá uma situação realmente catastrófica, é difícil de ler a respeito até, porque tem muita violência, mas ao mesmo tempo a Lauren, ela vai descrevendo aquilo com uma normalidade que você vai ficando até assustado, e por mais extrema que seja a situação que a Lauren vive, por incrível que pareça, a gente ainda consegue encontrar algumas semelhanças com o que a gente vive hoje, assim, poucas coisas, mas a gente consegue enxergar o porquê do mundo ter chegado nesse estado aqui, né? Aqui a história se passa nos Estados Unidos, alguns outros países conseguiram ficar um pouco melhor economicamente, né? Mas os Estados Unidos aqui estão nessa situação, né? E como eu falei, não é muito difícil de entender o porquê. Mas na história aqui, a política, não só na história, né, como na realidade também, é extremamente corrupta e as pessoas precisam pagar pelas coisas básicas que antigamente, né, e que nos dias de hoje, mais ou menos, são distribuídas pelo governo, né? Os auxílios que as pessoas costumavam ter de saúde, de segurança, estão sendo serviços pagos, como os bombeiros, como a polícia, né? Então você não pode simplesmente chamar a polícia, você tem que pagar por esse serviço pra, por exemplo, dar queixa de um assalto ou de um assassinato de alguém da sua família, e as pessoas muitas vezes deixam tudo isso de lado porque elas não têm como arcar com esse custo, né? Então a história segue dessa forma, nesse ritmo bastante descritivo, e apesar de ser um livro
longo, ele flui muito bem, mas ao mesmo tempo a gente vai acompanhando os pensamentos dela e percebendo o quanto ela é inconformada com essa situação. Porém, ela não sabe como mudar nada disso, ela não acredita que eles tenham condições de sair daquela situação, mas ela vai relacionando um pouco da vida religiosa do pai, dos ensinamentos que ele deu pra ela, com o que ela de fato acredita, que é na mudança. A gente vai acompanhando a Lauren e os pensamentos dela se desenvolvendo e se tornando uma espécie de ideologia. Essa ideologia, que mais pra frente ela vai chamar de religião, vai se tornar algo que vai guiar os passos dela e que vai fazer com que ela acredite em algo, sabe? Que ela sobreviva em meio a todo esse caos. E como ela faz isso é uma das coisas mais interessantes do livro, né? Que é relacionando com a religião, porque a religião, as religiões no geral, geralmente surgem de momentos assim, em que não se vê saída, em que as pessoas precisam acreditar em algo, ter esperança, e ela cria então pra si uma ideologia que se assemelha a uma religião e que ela coloca na posição de Deus mesmo na vida dela, porém não daquela forma física de Deus que as pessoas acreditam, de uma pessoa, uma força superior que vai fazer as coisas por você, nem nada. Ela acredita que esse Deus seja a mudança. A mudança é uma força que move as pessoas, que faz com que as coisas estejam em constante movimento, e é nisso que ela acredita, e é isso que, como eu falei, vai permear aí todo o livro, nessa crença dela que vai surgindo e que ela vai registrando em uma espécie de diário. E eu não vou falar muito mais, porque eu acho que eu já falei até o suficiente, mais do que o suficiente, né? Mas não se preocupem, porque a história tem muito mais do que isso, muitas coisas acontecem. As pessoas nesse bairro fechado, elas temem o dia em que elas vão sofrer um ataque e as pessoas de fora vão entrar, vão roubar tudo que elas têm, vão destruir ali aquele senso de humanidade, de civilidade que elas construíram dentro daquele espaço fechado. E é assim que a história caminha, só que o que eu achei que realmente faltou foi um grande acontecimento, porque as coisas que acontecem aqui, como eu falei, são muito violentas, muito trágicas, mas são muito constantes. Então a história segue muito linear do início ao fim, e você fica na expectativa de que algo aconteça, mas as coisas que acontecem, na minha opinião, foram muito esperadas e nada me surpreendeu assim. Porém, a leitura, como eu falei, é muito gostosa, realmente dá pra ler rápido, as páginas voam, a narrativa da autora é espetacular, como em todos os outros livros, e a história vai caminhando dessa forma, e no final, na realidade, eu descobri que tem continuação, então acho que eu ainda estou esperando aquele grande desfecho e tal, que não aconteceu nesse livro, né? Mas eu pretendo ler os próximos pra ver realmente se eu vou ser surpreendida, aonde que vai chegar essa história, mas todo o desenrolar, a trajetória da Lauren é bem interessante, então não é um livro desinteressante de ler, sabe? É um livro muito prazeroso, e eu indico muito pra vocês. Como vocês estão vendo aí, eu gostei da leitura, mesmo que ela tenha sido a que menos chamou a minha atenção dos livros da autora até agora. Ainda assim é um livro que eu super recomendo pra vocês. Eu quero muito saber se vocês já leram, qual a opinião de vocês, se vocês gostaram, se estão ansiosos pros próximos, e também se vale a pena eu ler os próximos, se eu vou gostar, se vai ter algo aí diferente. Sem spoilers, por favor, apesar dessa camisa que não me deem spoilers. Deixa aí nos comentários só assim no geral se você acha que eu vou gostar dos próximos, caso você já tenha lido. Mas não deem spoilers pra ninguém, por favor, porque apesar dessa camisa, como vocês sabem, eu não sou tão fã de spoilers assim, pelo menos não de livros ou séries, mas eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica, desse vídeo. Quem gostou, deixa o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do canal, e vejo vocês em um próximo vídeo. Um beijo e até lá! Tchau, tchau!